porque é o seguinte, eu vou falar hoje sobre protocolos de limpeza pós-corona, que também podem ser usados agora para quem já estiver começando a abrir a pousada nesse momento. Como eu disse, abrir a pousada nesse momento é uma opção de cada um. Alguns estados já estão liberando, alguns municípios já estão liberando. Os cuidados são necessários, assim como, né, depois que passar toda a pandemia também vão ter seus cuidados. Porém, um dos maiores empecilhos, um dos maiores problemas que nós vamos ter com as pousadas agora vai ser a questão da limpeza. Então, para vocês não terem problema com isso, eu fiz uma pesquisa, passei um tempão, deixa eu até achar onde está a minha pesquisa, gente. Ah, tá aqui. Aqui. A grande verdade é a seguinte, tá, gente? Ainda não existe um protocolo oficial sobre o como fazer essa questão da limpeza. Cada estado tá indicando as suas boas práticas. Alguns hotéis já saíram na frente, já com algumas boas práticas. Então, o que eu fiz aqui hoje foi juntar um pouco de tudo, juntar um pouco das recomendações médicas, das recomendações de alguns estados e também das boas práticas de alguns hotéis que já estão operando desse jeito agora durante essa crise. E aí eu juntei tudo isso e trouxe aqui para vocês, para a gente pelo menos começar a discutir como que vai ser essa questão da limpeza, vocês começarem a se preparar, porque vai ter que mudar muita coisa nos negócios de vocês, tá? E eu acho que tem que estar todo mundo preparado para isso. As equipes de limpeza vão ter que estar muito bem treinadas, isso vai ser responsabilidade de vocês. A questão dos produtos vai mudar um pouco também, mas não muito. Eu achei até algumas alternativas até boas aí para não ter que ficar comprando produtos demais e tudo mais. E eu já vou começar, já vi que já tem uma galera online aqui, acho que esse assunto interessa muita gente, então eu já vou aqui abrir o meu roteiro para começar a falar para vocês o que nós temos para falar aqui. Bom, e falando um pouco da realidade das pousadas durante e no pós-corona, o que vai acabar acontecendo? Os cuidados com higiene vão ser ainda mais valorizados e necessários. Então, não vai ser só uma coisa que o hóspede vai querer, mas vai ser uma questão de necessidade, de sobrevivência para a sua pousada, para o seu hotel. E uma das coisas que mais preocupa nessa questão dos protocolos agora no pós-corona é a questão da aglomeração. E evitar aglomeração vai ser fundamental para você ter um negócio com sucesso nesse período, tá, gente? Porque as pessoas vão estar evitando isso mesmo, ninguém vai querer ficar arriscando, tá num ambiente que possa ser contaminado, ou então está num ambiente com muita gente, que está tendo, que no final, esse que é a grande maior probabilidade do contágio, tá? Claro que existe o contágio por contato nas coisas das pessoas, a limpeza vai ser muito necessária, mas o contato mais fácil de você pegar o corona é no contato próximo e social. Então, vai haver um distanciamento das pessoas e também os seus protocolos de atendimento vão ter que mudar bastante. Os espaços que são compartilhados, então, academias, piscinas, áreas comuns, áreas solário, o que quer que você tenha na sua pousada, por enquanto, esses ambientes estão fechados na maioria dos hotéis, na maioria das pousadas que estão abertos nesse momento. Como vai ser quando tudo se controlar? Eu não sei, eu acho que talvez as pessoas evitem ficar nesses ambientes com muita gente, ou talvez tenham que ser criadas regras para evitar aglomerações nesses ambientes também. Então, isso a gente vai ter que acabar esperando um pouquinho para ver como é que vai funcionar. E a questão do atendimento, então, isso é uma coisa que eu como pousadeira, que sempre trabalhava muito próxima, cumprimentava os hóspedes, abraçava, beijava, tinha, né, realmente um contato muito próximo, que eu sei que muitos pousadeiros têm também. A gente vai ter que tomar, sim, um cuidado, pelo menos no momento inicial, tá bom? E aí eu trouxe algumas coisas básicas aqui para vocês poderem se informar também. Bom, começando pelas regras básicas, tá, gente? Todo mundo vai ter que fazer, vai ter que ajudar com pequenos detalhes que já estamos fazendo hoje, eu acredito, dentro do isolamento social, mas todo mundo vai ter que evitar esse contato físico próximo, ou seja, evitar abraço,
aperto de mão, beijos, etc. Então, isso nós vamos ter que evitar, vai ter que mudar um pouco disso do comportamento do brasileiro também. Sempre cobrir o nariz e a boca depois de tossir, isso é óbvio, tá todo mundo falando, mas tem gente que ainda não está fazendo isso. Até eu recebi uma informação no grupo dos pousadeiros que tem muita gente que não está respeitando essa regra. Então, tem algumas pousadas colocando até um acrílico na recepção para evitar a contaminação dos seus recepcionistas. E sempre que você tossir ou espirrar, higienizar as mãos após. Evitar tocar olhos, mucosas, nariz, boca, isso também é o básico. Usar os EPIs, que vão ser máscara e luva, para a maioria das atividades. E muita higiene, tá, gente? E também aí vai entrar aqui um conceito novo de higienização, que tem a ver com mais desinfecção, ou seja, eliminar as bactérias, eliminar os possíveis vírus do ambiente. Isso a gente vai falar bastante aqui durante essa live hoje também. Bom, algumas regras, algumas dicas que eu vi por aí em algumas pousadas que estão abrindo e que eu acho que vocês podem começar a adotar e já começar a colocar sua pousada nos eixos para quando tudo voltar ao normal, vocês já estarem mais ou menos preparados para isso. Então, um item que é primordial vai ser retirar alguns itens de decoração do quarto. Sim, porque eu sei que muitas pousadas gostam de itens de decoração rústico, tem muita decoração nos quartos, porém, esses itens podem estar contaminados e a limpeza, muitas vezes, deles é difícil. Então, vamos ter que evitar o uso de almofadas, o uso de muitos bibelôs, muitas coisas onde as pessoas pegam, né? Tem contato, podem ter contato dentro do quarto, e isso vai facilitar muito a limpeza pelas próprias camareiras. Então, a gente tem que também pensar em facilitar o trabalho delas, que vai ser bem mais complicado. A questão da desinfecção, que vai ser necessária sempre após a limpeza, eu vou falar disso mais um pouquinho para frente também, vou dar uma dica de um vídeo muito bacana para vocês verem sobre isso. Os produtos que vocês vão mais usar agora na pousada, além do álcool gel distribuído por todo lado, é o álcool 70% e a água sanitária e também alguns desinfectantes mais potentes de uso hospitalar, caso você queira, caso você tenha acesso a esse tipo de produto de limpeza aí na sua região, aí na sua cidade. Uh, as, a, o, a questão da limpeza vai ter que ser levada para os mínimos detalhes, tá, gente? Então, vai ter que ser feita uma limpeza realmente de 100% do quarto. Todos os itens, controles, de ar-condicionado, de TV, de DVD, o que quer que você tenha, maçanetas, corrimão, todas as superfícies vão ter que ser muito bem higienizadas e desinfectadas depois. Por isso, a necessidade de tirar grande parte dos detalhes da decoração também da sua pousada nesse momento. Muito importante lembrar também das chaves. As chaves também vão ter que, quando o hóspede sair do quarto, você vai ter que desinfectar as chaves. Então, imagina, gente, assim, em cada superfície, o coronavírus tem um tempo de vida médio aí. Então, para evitar, vocês vão ter que realmente pensar na limpeza de tudo isso. Outra dica para as camareiras vai ser sempre que entrar no quarto, abrir todas as portas e janelas, fazer ventilar o máximo possível para que o quarto possa circular o ar e não fique com aquele ar fechado lá dentro. E também uma mudança essencial, que tem muita gente muito desesperada que está pensando, gente, mas como que eu vou fazer uma limpeza dessa tão pesada todos os dias dentro do quarto? Tem, na verdade, vamos dizer assim, são dois tipos de limpeza que a gente tem num hotel, geralmente. A gente tem a limpeza de higienização, ou seja, quando um hóspede saiu e vai entrar um hóspede novo, então esse é um tipo de limpeza, que é uma limpeza geral, retirada de todos os itens de rouparia, toalhas e tudo mais. E tem a limpeza de arrumação, que é aquela limpeza feita diariamente para manter a arrumação do quarto. Essa limpeza de arrumação,
a necessidade dela vai cair, ou seja, você não vai ter mais que fazer todos os dias, porque agora a ideia é ter menos contato entre as pessoas, então vai diminuir a quantidade de limpezas nos quartos. Então, isso é uma, vamos dizer assim, uma vantagem perante a desvantagem, que vai ser um processo bem mais lento de ser realizado. Mas, no momento, agora, o que está sendo indicado para os hotéis e pousadas é diminuir a frequência, só realmente, claro, se você tiver um hóspede mensal, não tem como o cara ficar com o quarto sem ser limpo durante um mês. Mas aí tudo bem, se você vai fazer dentro de um período pré-estabelecido, uma vez por semana, ou uma vez a cada 5 dias, depende muito do seu tipo de hospedagem. E então, essa necessidade de limpeza vai ser menos frequente, mas você também vai ter que pensar no conforto do seu hóspede, para ele não ficar, por exemplo, com o lixo cheio dentro do quarto, porque não está tendo, que só tem a limpeza a cada 5 ou 7 dias. Então, isso você tem que tomar muito cuidado e criar algumas alternativas, e eu também vou falar disso aqui nessa live ainda. Todos esses protocolos de limpeza, eu sei que tem muito pousadeiro que às vezes é ele mesmo que faz limpeza dos quartos, mas também sei que tem muitos que têm as funcionárias específicas para fazerem esse tipo de limpeza, certo? E então o papel do pousadeiro agora, do gestor da pousada, é realmente informar e tranquilizar os seus funcionários, tanto com relação aos novos protocolos, também com relação a ao próprio vírus. Então, vocês devem sempre informar ao funcionário como que vai ser feito, como que é esse novo processo, o que que vai ser necessário dele fazer dentro desse processo, porém, você também tem que tranquilizá-lo para que não haja um pânico. Eu sei que tem muita gente que está acabando não querendo trabalhar, eu vi isso em algumas reportagens, tem gente com medo, que não quer, porque talvez, às vezes mora alguém do grupo de risco em casa, então tem medo e tudo mais, mas é o seguinte, tem que se primeiro tranquilizar que os hóspedes, que não tem como eles pegarem o vírus no ar, entendeu? Então, se eles realmente seguirem o protocolo, usarem os EPIs de acordo com o que vocês estão, do que vai ser orientado pela pousada, ele não tem como pegar, mesmo que tenha um hóspede doente que passe por ali, tá bom? Então, tranquilize primeiro os seus funcionários e depois passe para eles os novos protocolos que vão ser necessários seguidos. Então, por exemplo, você vai ter que orientar todos os funcionários a sempre que eles tiverem algum contato com o hóspede, pode ser no café da manhã, no atendimento ou até mesmo na limpeza, eles têm que fazer o de limpeza das mãos antes e depois do contato, tá bom? Então isso é básico, todos os funcionários vão ter que fazer, inclusive você, se você é responsável pelo atendimento dos seus hóspedes. O uso de EPIs vai ser muito necessário, principalmente para o pessoal da limpeza. Então, luvas, máscara, um avental ou uma roupa que ele vai usar só para fazer a limpeza ali dentro da pousada. E também, se possível, sapatos, tá, gente? Principalmente nessa época de agora. Talvez depois dê uma afrouxada nessas necessidades, mas quem está abrindo agora tem que tomar cuidado com isso também. Em muitos locais está sendo recomendado que os funcionários tomem banho e troquem de roupa dentro do próprio trabalho, para evitar que eles levem uma roupa suja para casa e tenha contaminação por secreção de alguém da sua família. Então, essa que é a indicação nesse momento. Por isso que tem muita pousada que está relutando em abrir agora, porque fala, poxa, eu já não tinha um espaço para isso, como é que eu vou fazer? Mas vamos aguardar para ver como que vai ser essas orientações quando tudo tiver mais sob controle. Os funcionários que forem limpar os quartos têm que sempre higienizar as mãos antes de colocar a luva e a máscara e antes de entrar no quarto, e também ao sair dos quartos, ou seja, quando ele dispensar os itens como luva ou máscara no lixo, ele também lavar as mãos ou então higienizar com álcool gel. Cuidados redobrados dos funcionários para retirar roupas de cama e banho, porque são coisas que vão ter contato com as secreções do hóspede. Então, o ideal é ter já os sacos próprios para mandar a roupa para a lavanderia. Essa roupa da lavanderia pode ter que ficar esperando algum tempo até ser mandada para a lavanderia, até por questões de segurança, mas o ideal é já ir com um saco, talvez um saco de lixo grande, e colocar essas roupas dentro e já fechar imediatamente com luvas e máscara, obviamente. E também o último item que é mais importante é, caso
caso o funcionário venha apresentar qualquer sintoma, ele deve ser imediatamente encaminhado para o médico e afastado do trabalho. Então, vamos também preservar o ambiente de trabalho de todo mundo, para que porque um funcionário também pode ser um vetor que traga o vírus para dentro da sua pousada, e isso pode contaminar um hóspede, pode contaminar você, pode contaminar outros hóspedes, outros funcionários. Então, tomar muito cuidado com isso e orientar os hóspedes para serem sinceros com relação ao que eles estão sentindo, se eles têm sintomas, se está acontecendo alguma coisa, ou se na casa deles tem algum caso. Então, tudo isso é muito importante, tá? A questão do café da manhã que a gente falou na semana passada, já para evitar o buffet, isso acho que já todo mundo está sabendo, entrega vai ser dentro do quarto. Então, sempre tomar cuidado também com a retirada dos itens, sempre usando luvas. Após o uso, após a limpeza convencional com detergente, é legal passar um álcool. Isso eu já fazia na minha pousada, por exemplo, para evitar a mancha da água, porque às vezes a água, principalmente na praia, a água salobra tende a deixar os talheres meio manchados. Então, a gente já usava o álcool gel para desinfectar os talheres antes de guardar. As áreas comuns do café da manhã também vão ter que passar pelo protocolo de limpeza diária. Os quartos não, mas as áreas comuns sim, vão ter que ser sempre limpas diariamente, balcões, todas as áreas de circulação própria, onde os hóspedes circulam mais, vão ter que ter mais questão de limpeza mais vezes ao dia. E também na área de café, a gente vai recomendar a retirada de tudo que for de tecido, coisas que forem mais difíceis de utilizar. Então, no caso, você usa, por exemplo, um porta-talheres de tecido, toda vez vai ter que ser lavado. Então, talvez seja uma boa evitar isso. Eu sei que a gente está falando uma época de sustentabilidade, de usar menos plásticos, porém, numa situação como essa que a gente se encontra agora, fica difícil a gente não pensar em usar plásticos em muitas ocasiões. Então, plástico filme vai ser muito utilizado, saquinhos plásticos, infelizmente, vai acabar gerando mais lixo, tá bom? Bom, outros itens que eu anotei aqui, que eu acho que as pequenas pousadas podem ter alguns problemas também, são com os itens de uso compartilhado. Então, por exemplo, na minha pousada eu não tinha secador em todos os quartos, eu tinha apenas um secador e um ferro de passar. E aí eu emprestava conforme fosse solicitado. Talvez agora tenha que ter pelo menos mais um de cada um, porque se mais de uma pessoa, né, vai ter que ter a limpeza, desinfecção, não dá para você emprestar com tanta facilidade. Então, vai ter que ter mais itens de uso compartilhado, ou então eliminar esses itens e avisar para os hóspedes que vocês não os possuem mais. Também muito cuidado com os itens da área comum, como livros, revistas, coisas que todas as pessoas acabam passando, usando. A toalha de piscina eu também recomendo não deixar mais na piscina e sim deixar no quarto, assim a pessoa, agora as piscinas não podem estar abertas, porém, num futuro próximo, quando puder, eu recomendo já deixar as toalhas de piscina no quarto para evitar troca, um pegar do outro ali dentro da área comum, tá bom? Também outra questão que vai ser a priorização dos ambientes arejados naturalmente. Então, menos ar-condicionado, mais janelas abertas, vai ter uma mudança muito significativa nisso para os hóspedes, com toda certeza. A questão do álcool gel. O álcool gel tem que estar disponível em diversas áreas da pousada para os hóspedes estarem desinfectando as mãos quando necessário. E eu acho que é até uma boa vocês começarem a pensar em colocar o álcool gel como um amenity, ou seja, um brinde dentro dos quartos para o hóspede ter também aqueles álcool gel em miniatura. Eu acho que é uma boa ideia para você deixar, ou então deixar uns pumps dentro do quarto e fazer o refil, que pode ficar também mais barato. Mas eu acho que o amenity é uma ótima ideia e muita gente vai gostar desse brinde nesse momento. E por último, a comunicação. Tudo isso que você vai ter dentro da pousada, todas as mudanças, você tem que comunicar para o hóspede. Não só para o hóspede, para os funcionários também. E ter essa comunicação visível é muito importante para você evitar problemas com fiscalização. Porque, sim, gente, a fiscalização vai apertar. Os municípios vão estar querendo aumentar a arrecadação, vai ter mais fiscalização para querer multar estabelecimentos por quaisquer motivos, tá? Então, vocês podem esperar mais fiscalização com relação à prefeitura, alvará, qualquer outro documento que seja necessário para operar aí na sua cidade, e também
muito atenção com a questão da vigilância sanitária, que eu tenho certeza que vai estar no pé de todas as pousadas e vai acabar visitando mais. Se você não tiver tudo muito bem protocolado, esses processos de limpeza, tudo isso definidos e treinados com seus funcionários, com certeza você pode ter problemas com a vigilância sanitária aí da sua cidade. Bom, só um minutinho aqui, tomar uma água. Já que a gente falou da questão da limpeza, eu acho que a limpeza ela se estende não somente para a questão do quarto, mas também para a questão do atendimento. O atendimento ele vai mudar, tá? Não vai ter jeito, como eu disse, não vai ter mais o contato próximo, então ele vai mudar, mas vai mudar em muitas outras coisas também. Então, por exemplo, eu vi que, na verdade, eu vi não, né? Eu pensei, eu falei, nossa, eu sei que tem muita pousada que trabalha com horários de check-in e check-out dentro do mesmo dia. Então, vamos supor, a pessoa sai até meio-dia e aí um novo hóspede pode entrar 1 ou às 2 da tarde no quarto. Eu acho que com esses novos protocolos de limpeza, a não ser que você tenha uma equipe muito grande, vai ser muito difícil você manter esse espaço tão curto para você fazer a limpeza e desinfecção dos quartos. Então, eu acredito que quase toda pousada vai ter que aumentar esse tempo que você tem de espera para estar limpando o quarto, para estar realmente entregando um ambiente desinfectado e seguro para o próximo hóspede entrar. Então, eu não sei como que isso vai ser feito ainda, eu acho que cada pousada vai acabar adaptando isso à sua nova necessidade, mas estejam preparados para isso, porque isso vai ter que mudar, gente. Não vai ser mais tão rápido arrumar um quarto como era antes. Então, se você tinha 1 ou 2 horas de espera entre o check-out e um novo check-in, se prepara que isso vai ter que mudar. E nesse momento que as pousadas estão reabrindo, eu estou vendo que muita pousada e hotel tá evitando ter check-in e check-out no mesmo dia no apartamento. Então, eles estão dando uma quarentena para o quarto. Então, o quarto fica em quarentena, dessa forma, você, além de ter o tempo para fazer a limpeza desnecessária, você promove um maior tempo para arejar o ambiente, e isso diminuiria a probabilidade de contaminação dentro do ambiente. Então, é uma coisa a se pensar também. Outra coisa que as pousadas estão fazendo é reduzindo a ocupação, justamente por não saber como que vai funcionar e nem ter demanda, eu acho, também para lotar nesse momento, né, gente? A ocupação está sendo reduzida a pelo menos 50%. Então, você tem 6 apartamentos, você só vai trabalhar com 3 alugados ao mesmo tempo e por aí vai. Mais uma vez, isso nesse momento, tá? Eu acredito que quando as coisas começarem a normalizar, não vai ser tão rígida essa questão da ocupação, como vai ser rígida a questão da limpeza. Outra questão é do cuidado no atendimento. O atendimento, agora, eu acredito que você vai ter que priorizar tudo que seja feito online. Então, a comunicação no WhatsApp vai ficar ainda mais forte entre quem resolve os problemas da pousada e o hóspede. Então, prepare seu hóspede para isso. Tenha um WhatsApp disponível, esteja disponível no WhatsApp para ele, para responder às solicitações e às dúvidas dele sempre que precise. A questão também do check-in, eu acho que no check-in vai se evitar a questão de papel, preencher coisa com caneta, então prepare-se uma ficha eletrônica, mande com antecedência para o hóspede, peça para ele já responder antes de chegar na pousada, para evitar mais esse tempo dentro do check-in. A questão do pagamento antecipado, que pode ser solicitado, eu não sei ainda como os hóspedes vão encarar essa mudança, porque o ideal seria que tudo fosse feito antes de chegar na pousada ou durante de meios eletrônicos, porque aí você não teria que se preocupar com maquininha de cartão, nem limpar, nem tudo mais. Porém, eu acho que talvez isso a gente vai ter que ainda estudar como que os hóspedes vão estar funcionando, tá? Eu vi que muitos lugares estão trabalhando com plástico, papel filme, em volta da maquininha para tirar no fim do dia, ficar mais fácil de higienizar e tudo mais. Então, fica aí uma ideia para vocês. Também outra coisa que vai mudar é quando o hóspede chegar, você provavelmente não vai mais poder levá-lo até o quarto. Então, você pode deixar a chave disponível já na porta do quarto e preparar um roteiro de apresentação. Tudo que você falava para ele antes, ter um documento
online mesmo, que é enviado para ele via WhatsApp ou por e-mail, ou até mesmo está disponível dentro do seu site, e deixar claro isso para ele, que lá vão ter todas essas informações que ele precisa. Gente, eu acho que vocês devem estar vendo que agora, quem não trabalha com planejamento e organização não vai conseguir trabalhar. Então, se vocês ainda não estão planejando, não estão se organizando, aproveitem a quarentena agora para começarem a se preparar, porque quando voltar vai ser tudo diferente. Negócios informais não vão mais ter chance, vocês vão ter que se formalizar, vão ter que ter procedimentos, vão ter que ter métricas, vão ter que seguir algumas regras para poderem operar e não serem pegos aí nas burocracias da vida, que vão rolar e muito. E outra dica que eu queria dar para vocês aqui é com relação aos hóspedes, porque imagina, o hóspede estava acostumado a ter uma limpeza diária no quarto e agora não vai ter mais. O que se pode fazer nesses casos? Eu acho que você disponibilizar o mínimo possível para fazer uma limpeza ali, no caso, ter sacos de lixo extra, ter um álcool gel também para uma limpeza de alguma região, escova no vaso sanitário, até mesmo uma vassoura. Eu acho que é uma boa prática que você, como pousada, pode fornecer para eles, para caso, porque ninguém gosta de ficar num quarto sujo também, né, gente? Então, muitas vezes eu acredito que eles vão querer fazer uma limpezinha no local, depende muito do pessoal, tá? Deixa eu ver o que mais. Ah, bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês, que vocês têm que analisar, que eu sempre falo sobre isso, sobre custo, são os impactos que tudo isso vai ter no seu custo, tá? Porque tudo isso vai ter um impacto. Apesar de você diminuir a questão das limpezas diárias, você vai ter que começar, você vai ter que comprar novos produtos, você vai ter que treinar pessoas, talvez você tenha que ter mais funcionários para isso ou não, tudo vai depender de como vai operar a sua pousada e das regras que você vai seguir para chegar dentro desse procedimento seguro de receber novos hóspedes. Então, leve tudo isso em consideração, aumento de consumo de produto, aumento de tempo de funcionários na limpeza, diminuição da frequência, talvez vai ser bem viável receber hóspedes somente por uma noite, talvez vai ficar completamente inviável para qualquer pousada receber hóspede somente por uma noite, a não ser por um custo bem mais alto. Fazer os processos para evitar os desperdícios, como eu fiz uma live na semana passada sobre desperdícios, vamos evitar os desperdícios o máximo possível que a gente possa, e os processos podem ajudar muito a gente nisso. E, por fim, treinamento dos colaboradores, tá? Vocês vão ter que treinar os seus colaboradores para que eles estejam preparados para tudo isso que vai acontecer e todas as mudanças e consigam fazer um serviço bem feito na pousada. E eu queria trazer um exemplo, tá? Antes de ir para as perguntas, que eu já vi que tem várias perguntas e também tem umas perguntas que o pessoal me mandou aí mais cedo no Insta e eu quero responder por aqui hoje. Eu vou trazer o exemplo de um hotel de BH, que foi o primeiro hotel adaptado 100% para o coronavírus. Claro que eles estão operando agora, durante a pandemia, porque eles tinham uma demanda, eles estão numa capital, então tinha uma certa demanda, tanto de profissionais de saúde, como de pessoas que não puderam voltar para suas casas, então eles optaram por fazer uma mudança a toque de caixa no hotel, mudar protocolos, mudar várias coisas, e eu acho que a gente tem muito a aprender com eles, a ver como é que é a história deles e talvez adaptar parte disso da nossa pousada. Lembrando que nada está definido, então a gente está vendo muito boas práticas e vamos tentar adaptar ao máximo para as nossas pousadas, ok? Bom, então as coisas interessantes que eu vi aqui, que o Hotel Vicenzo, em BH, depois vocês podem procurar o site deles, tá? Eles estão fazendo. Então, eles restringiram o horário de circulação nas áreas comuns entre as 6 e as 23 horas, tá? O atendimento é 100% virtual, então eles não têm mais não tem mais recepcionistas, nem ninguém atendendo, então pedidos no restaurante, check-in, check-out, é tudo feito 100% virtualmente. Os ambientes de uso comum, como salas de reunião, piscina, academia, tudo fechado, tudo lacrado, não se pode entrar. O acesso do hóspede se dá apenas no apartamento, então o hóspede chega realmente para se hospedar.
As refeições são todas entregues no quarto, café da manhã, almoço e jantar, se ele for comer dentro do quarto, se ele for comer no hotel, claro. O serviço de arrumação está suspenso, ou seja, não tem a limpeza diária nos quartos, tá? Só tem a desinfecção quando o hóspede sai. E as áreas comuns, eles intensificaram a limpeza. Por mais que as pessoas não estejam ficando, por ter circulação, está tendo mais limpeza dentro dessas áreas comuns, como elevadores, o lobby, e corredores. Essas áreas o pessoal está tomando bastante atenção, já que não tem que limpar os quartos todos os dias. E o que eu achei muito legal foi que eles criaram até um conceito novo de limpeza chamado Vivenzo Power Clean. Até eu recomendo que vocês entrem no site deles, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que é o site, é o hotelvivenzo.com.br. Lá tem um vídeo explicando como que é feito o processo de limpeza do quarto. Eu achei muito bacana, eu acho que vocês que têm pousada têm muito a aprender. São dicas simples e básicas. Ela fala de alguns produtos que ela está usando lá. Claro que são produtos de uso hospitalar, um pouco mais caros, porém, algumas dicas de como fazer a limpeza e da sequência do processo, eu achei muito interessante. Então, vai lá no site deles, dá uma olhada, eu vou ver se eu vou conseguir depois tirar um pedaço desse vídeo e colocar aqui no meu Instagram para vocês, porque eu achei que ficou muito bacana. E lá ela explica a diferença entre limpeza e higienização. A limpeza nada mais é do que tirar a poeira, tirar a parte mais grossa, vamos dizer assim, da sujeira, e depois é feita uma desinfecção com os produtos necessários para isso, que são, no caso, o álcool ou um desinfetante de uso hospitalar. Mas, gente, assiste o vídeo, que lá está muito claro, fica difícil para eu explicar aqui, mas no vídeo está muito bem explicado. É um vídeo de 7 minutos, mais ou menos, que está logo na página inicial deles, tá bom? Eles também estão trabalhando com ocupação máxima de 50% da capacidade, apesar da alta demanda, que eles comentaram que estão com uma alta demanda. A higienização deles está seguindo um padrão hospitalar. Eles estão trabalhando com uma quarentena dos quartos, ou seja, aquele tempo entre um hóspede e outro dentro do mesmo quarto de 72 horas. Achei altíssimo, mas foi o que eles definiram para o hotel deles como seguro, tá bom? E como eles estão trabalhando só com 50% da ocupação, significa que eles têm quartos disponíveis para estar fazendo isso, tá, gente? Então vocês têm que pensar que é um hotel grande, ele está trabalhando só com metade dos quartos ocupados no máximo por vez, então ele consegue deixar um quarto parado 72 horas sem problema algum. Também eles estão tendo muito cuidado com a questão dos alimentos, que estão sendo preparados 100% dentro do hotel e tudo higienizado assim que chega dos fornecedores. Os funcionários estão confinados, então eles deixaram 50% dos funcionários estão fora, então eles não estão trabalhando. Os outros 50% estão confinados no hotel, morando no hotel, para evitar qualquer problema de contaminação. E isso foi comunicado e foi uma opção de quem resolveu trabalhar, tá bom? Então, isso eu achei muito legal também. Eles também disponibilizaram uma enfermeira de plantão para atendimentos no hotel, caso fosse necessário, e resolveram estar abertos com responsabilidade. Então, dessa maneira, eles estão trabalhando muito com aluguel mensal, pessoas que não puderam voltar para casa, profissionais da saúde que estão trabalhando na região e não estão querendo voltar para casa também. Para esse tipo de hóspede, eles estão até oferecendo diárias gratuitas. Eu achei muito legal essa posição do hotel. E, principalmente, regras muito claras e sem flexibilidade. Ou seja, desrespeitou uma regra, você vai ser convidado a sair do hotel, independente se você é hóspede ou se você é funcionário. Então, olha só como eles estão trabalhando de uma maneira bem rígida para manter a segurança de todos. E para quem ficou curioso, eu vi que as diárias lá no hotel dependem, variam muito. Eles estão oferecendo desde pacotes somente da hospedagem, mas também pacotes com alimentação, tudo incluído. Mas as diárias começam a partir de R$ 300, se bem que na Booking eu vi que está um pouquinho mais barato. Então, no caso, na Booking eles estão oferecendo um valor mais barato. E por último, vou repetir de novo o site deles aqui, que é o www.hotelvivenzo.com.br. Nesse site vocês vão encontrar esse vídeo que eu comentei, que eles falam de todas esse novo protocolo que eles estão seguindo, e tem um vídeo com a governanta explicando como que é feita a limpeza, e eu achei muito bacana compartilhar com vocês isso aqui.
Bom, pessoal, então, eu vou começar a vir para as perguntas, porque a gente já foi 35 minutos de live, tenho só mais 25 minutos para as perguntas, então eu vou aqui primeiro para o YouTube. A Thaís perguntou: vai ter que aguardar o período de 72 horas de um hóspede para o outro? Não, Thaís, esse protocolo de aguardar está sendo feito principalmente para quem está sendo aberto agora, tá? Para os hotéis que estão abrindo agora. E eu acredito que quando voltar uma normalidade, ou seja, quando a maioria das pessoas estiverem abrindo, eu acho que não vai ter essas 72 horas, mas não vai ser mais 2 horas, que era o que a gente tinha de tempo de limpeza para um quarto e outro. Então, eu acho que isso vai acabar se estendendo, talvez 4 até 6 horas, dependendo da pousada. Então, você vai ter que ter uma política de flexibilização aí na questão do check-in e do check-out, que você vai ter que negociar com os seus hóspedes. Eu acho que cada pousada vai começar a adaptar a sua política de acordo com o seu tipo de hóspede, tá bom? Mochila da Papaula. Natália, onde estão as EPIs para hotelaria na área da pandemia, na era da pandemia? O que você quis dizer com isso, mochila da Papaula? Não entendi. Os EPIs que são recomendados são as máscaras, luvas, o avental, aquela roupa descartável, depende para a galera da limpeza, e se não me engano também como é que chama? A touca, que a gente já usa na cozinha geralmente, certo? A Márcia comentou: aqui em Santa Catarina, a ocupação é de 50%. Ainda não pode usar áreas comuns, café com distanciamento e as praias só para caminhar, correr e surfar. Certo, olha lá, gente, tá vendo como a questão da ocupação 50%, ela já te permite você ter uma quarentena do quarto. Você entendeu? Então, vamos supor, você tem 6 quartos. Então, você vai estar trabalhando só com 1 ao 3. Então, vamos supor que do 1 ao 3 saiu, só que aí você tem os outros 3 disponíveis, os 5, o 4, 5 e 6. Então, você pode trabalhar com eles, enquanto os outros estão na quarentena, dentro da ocupação mínima disponível, tá bom? Você poderia escrever o website? Eu vou escrever aqui no YouTube, tá, gente? Então, quem quiser ver é o www.hotelvicenzo.com.br. Se vocês não conseguirem, é só procurar Hotel Vicenzo BH no Google, que facinho vocês acham, tá? Agora eu vou para as perguntas no Instagram. Vamos ver. A galera entrando. Legal, gente. Adoro quando a live tá cheia, assim. Pessoal se encontrando aqui. A pessoa perguntou dos cabelos. Eu não vi nada específico sobre os cabelos, tá, gente? Mas eu acho legal a gente usar aquela mesma touquinha que usa nas cozinhas, certo? A Costa Mari comentou super interessante, obrigada. O André comentou. Muita coisa interessante, mas precisa tomar cuidado com o custo. Exatamente, André, foi um dos últimos itens que eu comentei aqui na live. Temos que tomar muito cuidado com o custo, porque a gente estava acostumado a trabalhar de um jeito. Por isso que eu estou batendo tanto na tecla para vocês usarem a quarentena para melhorar a questão dos custos de vocês. Então, semana passada eu falei de desperdícios, vamos eliminar desperdícios na pousada, vamos começar a controlar custos, ver aonde que a gente pode diminuir custo para compensar esses novos custos que vão ter. Em parte, lógico, vão ter novos custos, porque vão ser novos produtos, mais processo de limpeza, porém a limpeza não é mais diária, então isso ajuda bastante. Vai diminuir a frequência de troca de roupa de cama também, então várias coisas também vão acabar compensando, mas precisa sentar e fazer a conta. Melhor hora que essa não tem. O Hotel Pousadorinhas perguntando: essa quarentena é realmente necessária? Os hospitais não fazem, certo, Hotel Pousadorinhas? Porém, os hospitais têm um protocolo muito, muito, muito rígido de limpeza hospitalar. A gente, por mais que a gente use produtos de limpeza hospitalar na pousada, a gente nunca vai chegar na altura de como é feita uma desinfecção de um ambiente, de um quarto, dentro de um hospital. Até porque um hospital não consegue. Imagina se o hospital tivesse que ficar em quarentena para receber pessoas dentro de uma pandemia dessa. Impossível. Então,
Mas eu acho que é o seguinte, como eu comentei, se você está trabalhando com 50% da sua ocupação, você está com quartos vagos ali que você pode estar trabalhando tranquilamente e está revezando. Então, a quarentena no final do quarto, ela vai ocorrer de uma maneira ou outra. É só você fazer o revezamento dos quartos. Então, não é que o quarto vai ficar parado, simplesmente já está parado, porque a ocupação dele vai estar diminuindo mesmo, tá? A Pousada Bela Casa comentou: a apresentação pode ser feita através de um videozinho. Sim, fica muito legal também, viu, gente? Fazer um vídeo, colocar ele disponível no WhatsApp para a pessoa ver. Eu acho que a era dos vídeos é aí, agora é a hora de fazer essas novidades aí para suas pousadas. O André comentou com o Hotel Pousadorinhos, em nossa região não devemos fazer quarentena. Tem essa também, tá vendo, pessoal? Dependendo da região, cada região tem as suas indicações, tá? Mas, como eu disse, se vocês estão trabalhando com uma ocupação menor do que a máxima, vocês já estão fazendo quarentena dos quartos se vocês estiverem fazendo o rodízio. Estou repetindo aqui o nome do hotel, Hotel Vivenzo, tá? Essa live vai ficar no YouTube. Vou fazer de tudo para ela ficar no YouTube, tá, gente? Vocês gostaram dela? Se vocês quiserem, eu deixo ela lá no YouTube. Perdi o início e quero rever. Sim, vou deixar que ela no Insta também, como sempre, ela fica às 24 horas e eu posso mandar para o YouTube, já que vocês estão me pedindo aqui, tá? A Bela Jureia Cama e Café. Olá, as prefeituras devem baixar decretos com protocolos específicos para pousadas, de higiene e prevenção do Covid? Olha, Bela Jureia, eu acho que o correto seria sim, ainda mais se não tiver uma orientação estadual. Porém, a gente bem conhece como são as prefeituras aqui no Brasil, né? Aqui não, aí no Brasil, né, gente? Então fica difícil a gente querer esperar alguma coisa das prefeituras. Então, por isso que eu sou mais da opção que vocês se informem, vocês definam seus protocolos de acordo com boas práticas que estão rolando no mercado e em outros estados. A pousada do Forte Recife. Acho importante ter pelo menos 24 horas de quarentena. O que achas, Nath? Eu acho que se você está trabalhando com a ocupação 50%, você vai trabalhar com o quarto em quarentena se você fizer um rodízio de quartos. Então, eu não vejo problema em ter quarentena no quarto, não, tá, gente? Eu também acho seguro e também acho que não te prejudica tanto a questão do check-in, porque você vai ter que fazer muita coisa. Imagina como que vai demorar essa limpeza agora com esses novos protocolos. Você não vai conseguir fazer uma limpeza, uma arrumação em 1, 2 horas. Então, como é que você vai fazer? Seu check-in vai começar a ser às 4, às 5, às 6 da tarde? Fica meio inviável, né, para a maioria dos hóspedes. Então, eu acho que a questão do rodízio dos quartos tende a funcionar. Talvez quando abrir, quando melhorar um pouco, você não vai abrir com 50%, você vai abrir com um pouco mais da ocupação, mas sempre vai ter algum quarto ali para você fazer um rodízio. Show. Deixa eu entrar aqui no Insta, que tem mais umas perguntas que vieram. Show. Então, aqui, veio essa pergunta, que perguntou sobre produtos. Eu falei de produtos um pouco mais cedo aqui na live, falei sobre vocês poderem usar o álcool 70%, água sanitária nas diluições corretas, um pouco mais forte do que o normal, e também os desinfectantes de uso hospitalar, tá bom? Aqui, mais uma vez, com a real necessidade de fazer quarentena de 72 horas nos apartamentos, vai até em conjunto com um dos comentários que veio aqui, o da Flávia. O vírus se mantém em algumas superfícies por até 5 dias. Essa quarentena de 24 ou 72 seria eficaz? Sim, o vírus ele permanece nas superfícies por até 5 dias. Porém, com a limpeza e a desinfecção, a tendência é você não ter mais o vírus dentro do quarto. A questão da quarentena seria só mais um período, vamos dizer assim, mais de segurança. O ideal é que você tenha o protocolo ideal, correto, para que funcione a higienização do quarto e essa quarentena seja apenas uma, vamos dizer assim,
uma forma de deixar uma segurança extra, tá? Eu não acho que é a quarentena que vai eliminar o vírus no ambiente, eu acho que é a limpeza que tem que eliminar o vírus no ambiente. Então, caprichem na limpeza, criem reais protocolos, dá uma olhadinha nesse vídeo lá no Vicenzo, que vai clarear muito a cabeça de vocês sobre o protocolo, sobre o que fazer, e deixe essa quarentena de acordo com esse seu rodízio, tá bom, gente? Eu acho que por algum tempo vai ser difícil a gente trabalhar com a pousada 100% ocupada na nossa capacidade máxima. Então, trabalhem para isso aí também, tá? Deixa eu ver que tem mais uma pergunta aqui. Sugestões para a camareira não colocar as mãos nas toalhas ao recolher para a lavanderia. Uso de luvas, né, gente? Então, as luvas vão ser super necessárias. Comecem a comprar. Geralmente nas lojas de material de limpeza, eu já comprava já em Barra Grande, as minhas funcionárias já usavam. Então, você compra o pacote de luvas descartáveis, infelizmente é mais plástico, é mais sujeira, mas a gente está numa situação atípica e a gente precisa se adaptar a isso, e infelizmente não tem muito o que fazer, as luvas têm que ser descartáveis mesmo. Bom, as perguntas aqui do Insta acabaram. Deixa eu ver aqui no YouTube se teve mais alguma coisa. O Mauro Santos comentou: boa tarde, Pousada Águas do Sauípe, e na Bahia aqui está 70% fechado. É isso mesmo, Mauro. Cada estado está fazendo a sua própria política nesse caso. Então, a gente está respeitando o que cada estado tem a dizer. Eu sei que tem alguns estados que já estão, agora, 1º de maio, vão retomar, e, como eu disse, eu acho que cada um sabe o que está fazendo. A opção é de cada um de vocês. Eu fiz uma live sobre abrir ou não abrir a pousada de vocês nesse momento. Eu acho que vale muito a pena vocês fazerem como posso dizer, vocês fazerem uma análise real se vale a pena vocês entrarem, ver quanto que vai ficar esses custos, ver como vai ficar essa mudança de processos e ver se vai valer a pena para vocês ou não. Se valer, tudo bem, entra nessa, vai com cuidado com o processo e vamos embora. A Sol perguntou, sim, se possível deixar disponível a live. Sim, Sol, eu vou comentar aqui com o pessoal, vou deixar disponível para vocês, tá? Tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui. A Flávia Catelli perguntou: pagamento em. Faltou o restinho aí, Flávia. Comenta aí que eu respondo para você depois. A Bela Jureia: para uma pousada pequena como a nossa, de apenas 4 apartamentos, trabalhar com 50% da ocupação fica inviável, por causa dos custos fixos. Então, então, por isso eu aguardaria terminar um pouco dessa questão da pandemia, né, gente? E também orientaria, daria uma olhada como é que está a questão aí, tá, pessoal? Porque, assim, às vezes você consegue fazer uma pousada pequena, você consegue otimizar os tempos, você consegue não ter um hóspede tão seguido do outro, talvez, até por ser baixa temporada. Agora eu não sei onde a Jureia, né? Acho que aí agora é baixa temporada também. Então, presta muita atenção nisso, não vai reabrir agora porque todo mundo está reabrindo. Dê a opção, veja se vale a pena para você reabrir nesse momento. Veja se o que a prefeitura está exigindo vale a pena para você. Se a sua prefeitura está exigindo que é só 50%, então talvez não valha a pena. Agora, outra pergunta: você está tendo demanda para ter 100% dos seus quartos abertos também? Tem que dar uma olhada nisso, tá bom? A pousada Ponta Ville perguntou: onde fica a sua pousada? Aqui em Itaparica só pode abrir em 4 de maio. A minha fica em Barra Grande, lá eles estão discutindo ainda sobre o dia que vai poder abrir, mas estão falando algo aí em 1º de maio também, tá? Se bem que a gente está optando por ficar fechado porque é baixa temporada. Então, a gente fez as contas: para que eu vou mudar todos os processos na correria agora, sendo baixa temporada, chovendo para caramba em Barra Grande, sem demanda, sem procura? Para quê? Qual que é a necessidade? Eu prefiro esperar, abrir com segurança em junho, que eu sei que vai ter muito mais demanda, do que sair no desespero agora para abrir e no final ficar mais caro abrir do que manter fechado. Então, essa é a minha opinião, tá? Pousada do Forte Recife, em relação ao colchão, borrifa álcool 70%, pessoal da Pousada do Forte, eu acredito
que o colchão, por você já estar trabalhando com capa de colchão, com um lençol, você não vai precisar trabalhar com álcool, até porque o álcool no colchão eu acredito que não adiante muito, tá? Mas eu vou me informar um pouquinho melhor sobre isso. A Bela Jureia, aumentar o tempo de check-out e o check-in seria opção, aumentando também a limpeza da hospedagem. Exatamente, pessoal do São Sebastião da Jureia, exatamente isso aí, gente. Vocês têm que adaptar o seu negócio às necessidades novas do mercado. Como eu disse, eu dei o exemplo aqui do Hotel Vicenzo, mas o Hotel Vicenzo é um hotel de vários andares, com vários quartos. É só para a gente pegar alguns exemplos de boas práticas e ver coisas que a gente pode fazer na nossa pousada. Não necessariamente vai dar certo aquilo para a gente. Muito provavelmente, como eu sempre digo aqui, o que funciona para um hotel muitas vezes não funciona para uma pequena pousada, mas muitas coisas a gente pode pegar e adaptar para a nossa realidade. Mas você, da Bela Jureia, eu recomendo dar uma olhadinha na sua prefeitura qual que é a recomendação que eles estão dando por aí, tudo bem? Com questão da ocupação, quarentena de quarto e tudo mais. Mas eu acho que se você fizer uma limpeza bem feita, uma desinfecção no capricho ali, realmente desinfetando tudo que tem ali dentro, eu não vejo problema de você só aumentar o horário do check-in e do check-out, não, tá? A Luz Moraes, teremos que ter trocas de protetores de colchão e travesseiros, exatamente. Isso é outra coisa que vocês têm que levar em consideração. Rouparia tem que ter mais estoque nesse momento, tá, gente? Então, mais protetores de colchão, mais protetores de travesseiro, mais roupas de cama também, porque agora as lavanderias elas vão trabalhar com um tempo mais espaçado para lavagem das coisas, então vocês vão acabar isso vai acabar impactando também o negócio de vocês. Então eu recomendo vocês terem uma rouparia extra, e essa questão da rouparia também ela entra em conjunto com a necessidade do quarto ter um tempo maior de espera entre um check-in e o outro, até porque você pode estar tendo que esperar parte da sua lavanderia voltar para você conseguir abrir o quarto novamente. Então, tudo isso, como vocês veem, está tudo muito interligado, e só vocês tendo organização nos processos da pousada de vocês que vocês vão conseguir identificar o que vocês precisam fazer nesse momento. Também não é para sair igual um doido aí comprando um monte de coisa, se você já tem um estoque considerável. Faça uma análise do que você tem em rouparia, veja como que vai funcionar esse fluxo de hóspedes, como que vai ser a demanda para esses próximos meses. Você vai ter ocupação próxima de 100% aí nos seus próximos meses? Eu acredito que não, vai ser bem difícil isso acontecer, por mais que seja uma entrada de temporada aí na sua localidade. Então, pare, analise, veja o que você tem, veja como você vai trabalhar, pense em diferentes cenários. Como é que eu trabalho geralmente? Geralmente é mais o fim de semana que está lotado, durante a semana fica mais tranquilo, então eu não preciso me preocupar tanto com a questão da quarentena do quarto, vocês estão me entendendo? Cada pousada tem uma realidade diferente, então estudem, vejam o que o mercado tem de boas práticas e coloquem aí dentro do negócio de vocês, tá bom? Bom, aqui no YouTube acabaram as perguntas, tá? No Insta também acabaram as perguntas. Bom, galera, eu acho que foi isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Como eu disse, eu também não sei muito bem o que fazer. Eu também estou estudando. Minha pousada não está aberta, minha pousada está fechada. Eu não sei o que fazer também. Então, a gente também está vendo direitinho o que pode fazer. E esse estudo também me ajudou bastante. Mas eu recomendo que vocês deem uma olhada na internet. Tem muitas boas práticas por aí. Vamos ver o que vai rolar no desenrolar dessa pandemia, de quando as coisas começarem a ficar um pouco mais tranquilas. Eu acho que esses protocolos todos que estão acontecendo agora são porque a gente está no pico da crise. Como eu disse, talvez não seja o melhor momento para você reabrir agora. Aproveita e vai dar uma olhadinha na live, que tem outra live salva no YouTube, sobre abrir ou não abrir a pousada de vocês nesse momento. E amanhã a gente tem mais uma live, né, gente? Amanhã, a live de amanhã é sobre avaliações. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre avaliações e como usar elas a favor do seu hotel, pousada, hostel, casa de temporada. E chegou mais perguntas aqui, sempre que eu vou terminando.
pessoal da Jureia gostou da live, façamos mais. Todo dia tá rolando, viu, Bela Jureia? De segunda a sexta, sempre às 15 horas, eu tô aqui live com vocês. Pousada do Forte, sempre enriquecedor. Obrigada pela sua presença sempre aqui. Pousada da Lagoa, como vai funcionar hostels com os banheiros compartilhados? Pousada da Lagoa, sim, os hostels vai ser uma coisa bem mais complicada, tá? Eu acho que os hostels principalmente vão ter que trabalhar inicialmente com a sua ocupação mais reduzida, e a questão dos banheiros compartilhados vai ser um problema. Eu procurei, eu não achei nada, mas eu fico te devendo essa, vai ficar aqui anotada nas minhas sugestões aí durante a semana, ou eu faço um stories, ou eu faço alguma coisa, eu vou até anotar o seu nome aqui, Pousada da Lagoa. Então, o pessoal da Pousada da Lagoa, fica aqui a sugestão de vocês para a questão dos banheiros compartilhados. Eu acho que agora, mas pensando assim um pouquinho meio rápido, eu acho que agora vai ser uma época bem complicada para trabalhar com banheiro compartilhado. Vai ter que ter uma questão de limpeza muito pesada e acho que as próprias pessoas vão estar evitando. Então, eu acredito que seja bom você pensar numa estratégia para isso, tá? Ou pensar, talvez ter menos ocupação nos quartos, tentar deixar os banheiros mais. Vai ser bem complicado. Então, essa eu vou ficar devendo para você. Eu vou pensar um pouquinho aí ao longo da semana e aí eu respondo para vocês aí, tá bom? Então, pessoal aqui, Canela e Gramado sem nenhum hotel aberto, exatamente. O João, também João sempre aqui. Obrigada, João. O pessoal gostou da live, pelo jeito, que bom. A Bela Jureia perguntou qual a sua pousada em BG, a Terra Pátris, Bela Jureia. A Fernanda perguntou, muito bom, Nath, sempre esclarecedora, obrigada aí, Fernanda. A Jéssica, workshop. Ai, gente, workshop, não posso deixar de falar deles, vou aproveitar aqui os últimos minutos aqui. Não se esqueçam que dia 11, 13 e 15 de maio vai ter o workshop da Pousada Rentável, quarto workshop, totalmente reformulado, fiz novas aulas, realmente já focado nesse momento para vocês. Eu quero realmente trazer um conteúdo super novo para vocês. Para assistir essas aulas, vocês vão ter que se inscrever no link que está lá no meu perfil no Viver de Pouso. As aulas também vão ser igual aos horários das lives, vai ser às 15 horas, mas não vão ser modelo de live, tá bom? As aulas são gravadas e vão ficar disponíveis durante aquela semana, mas vão ser sempre disponíveis às 15 horas, vocês podem assistir às 15 horas, ou às 16, às 17, o horário que vocês preferirem. Combinado? O pessoal da Pousada da Lagoa, não é o meu caso, tenho amigos que têm. Tudo bem, sem problema, eu vou verificar essa questão, porque eu acho que é um bom questionamento aí para eu estudar e trazer essa informação para vocês. O pessoal da Casa Porto Fino, Cabo Frio está em isolamento sanitário, então vamos respeitar. Pessoal de Cabo Frio, Pousada Világio da Chapada, adorei, sempre esclarecedor, obrigada a vocês aí. Mila Chaves, e as áreas de lazer, piscina e etc. Por enquanto, tudo fechado, tá, Mila? Com relação a como vai ser depois, ainda tem muita dúvida, ninguém sabe muito bem como vai ser. Vamos aguardar, talvez eu faça outra live quando estiver mais claro aí para frente. Mas por enquanto, se você está abrindo, a recomendação é todas as áreas comuns fechadas. Então, nada de piscina, nada de sala de jogos, academia, etc. Tá bom? Bom, pessoal, agora realmente está acabando. Eu estou indo aqui para os meus últimos segundos de live e vou deixar ela salva aqui no Stories. Quem tiver mais dúvidas, eu ainda estou com a caixinha de perguntas aberta ali. Manda lá na caixinha de perguntas, eu respondo nos Stories amanhã para vocês, tá bom? Muito obrigada e obrigada, Adriana, pelo feedback. Obrigada, pessoal aqui do YouTube. Obrigada para todo mundo e a gente se vê amanhã às 15 horas nos mesmos dois canais aqui, YouTube e Instagram. Beijo, até amanhã.